Sejam muito bem-vindos à nossa aula de canto e hoje o nosso mapa vocal é com a música Quem é Esse? Da cantora Juliane Souza. Então, vamos lá. Nesse mapa vocal, o que é que vamos observar? Né? A respiração, modos de fonação e de interpretação. Então, esses três quesitos aqui, a gente pode abordar em qualquer outra música, num estudo, tá bom? Todo cantor, né, e principalmente vocês que fazem parte de grupos de louvor, necessitam mapear a música para facilitar mesmo o estudo de vocês. E vocês vão perceber que ao fazer isso, né, quando for no momento de ensaio individual e também juntamente com a banda, vai facilitar muito. Então, na respiração, o que é que vamos observar? Onde nós vamos respirar dentro da música e como nós vamos respirar dentro da música, né? Vocês vão perceber que toda música existe uma pequena pausa ou às vezes uma pausa um pouquinho mais longa, onde nesse momento para o cantor ele deve respirar, certo? E existe também um modo de respirar de acordo ali com o trecho, né, que estamos cantando. Vocês vão observar que no início da música, de algumas músicas que são um pouquinho mais lentas, e essa música como exemplo, a gente vai conseguir respirar de uma maneira muito leve e também muito suave. E lembrando que quando nós falamos em respiração no canto, existe esse movimento de inspirar, né? Nós inspiramos aqui pelo nariz e quando acontece, né, esse movimento, aqui ó, inspiro, o meu abdômen e as minhas costelas, elas vão se expandir, certo? Então, quando eu inspiro, o meu abdômen e as minhas costelas vão se expandir. A minha barriguinha vem para frente e as minhas costelas se expandem aqui para o lado. Se nesse momento de inspiração eu levantar ombros e peito, eu estou respirando para o canto errado. Então, é nesse primeiro ponto aqui é que alguns de vocês, né, já cometem aí um pequeno erro, né, nesse movimento da inspiração. Inspirar e levantar aqui, ó, ombro, peito. Olha o que acontece, né? Parece que a minha voz fica um pouquinho estrangulada, apertadinha. Então, se eu inspiro dessa maneira, levantando peito e ombro, olha como a minha voz modifica. Para sair uma nota aguda aqui vai ser difícil. Vai ser muito apertado, certo? Então, primeiro movimento da respiração. Então, nós vamos pontuar a respiração dentro dessa música e é esse movimento que temos que fazer, tá bom? O, o modo de respirar vai depender do trecho da música. Normalmente, no refrão, né, onde nós cantamos com um pouquinho mais de volume, com um pouquinho mais de intensidade mesmo na voz, precisamos inspirar de uma maneira que a gente sinta-se realmente cheio, que a nossa barriguinha realmente estufou para frente, as nossas costelas realmente se abriu, né? Para que a gente possa ganhar mais espaço para essa entrada de ar, para que quando ela voltar, ela venha com mais pressão. E esse ar voltando com mais pressão, eu vou ganhar volume, vou conseguir explodir a minha voz sem esforço nenhum, apenas com o ar que eu inspirei e ele volta com um pouquinho mais de pressão. Aí eu consigo cantar um pouquinho melhor essas notas agudas ou até mesmo sustentar, né, uma nota com um pouquinho mais de tempo, porque eu tenho ar. Então, o fluxo de ar é importante, né, termos essa compreensão de como fazer, porque vai nos ajudar no momento que cantarmos. Não é apenas aprender a letra da música,
as suas repetições, né? E esse princípio que é a respiração falhar, tá bom? Então, cuidado, cantores, em relação a isso. E logo após nós vamos ver a questão dos modos de fonação, né? Quem é meu aluno já conhece isso aí. Então nós temos o modo soproso, né? Que é uma voz mais suave, uma voz vem com mais sopro, ela é pequena mesmo, né? Fica quase sussurrada. Essa cantora mesmo, a Juliane Souza, ela utiliza muito desse modo de fonação, assim como outras cantoras, assim como a Gabriela Rocha, né? Ela, elas utilizam bastante esse modo de fonação, que é o modo soproso, principalmente início de músicas. E vocês vão perceber que no início dessa música nós vamos usar em algumas palavras esse modo de fonação, esse modo mais soproso, né? Vocês vão perceber que é sem muito esforço mesmo, tá? O próximo modo de fonação é o modo firme. É praticamente esse modo aqui de fala, né? Eu não tenho muito sopro no ar, mas também eu não estou falando de um modo muito intenso, com muito volume. É moderado, é um volume muito moderado. E o modo neutro vamos utilizar ali, principalmente no refrão, na ponte, onde a nossa voz vem com muita força, bastante pressão. E lembrando, essa pressão e essa força, ela não vem aqui, tá? Dessa região aqui do pescoço. Eu não vou colocar força aqui. A força vem do fluxo de ar. É o quanto eu inspirei e o quanto esse ar está voltando, certo? Cuidado, cuidado. E o último requisito aqui para a gente poder mapear essa música é a interpretação. Qual é a mensagem dessa música? E como eu quero entregar essa mensagem? Tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu já coloquei a parte A da música, eu dividi em parte A, B, C e D, certo? Essa parte A, esse primeiro verso, né, que a cantora ela inicia a música. E aqui eu já coloquei, né, já anotei aqui onde nós vamos respirar, certo? Então vocês percebem que eu coloquei um R entre parênteses. Então, quando eu olho na letra da música esse R, eu sei que ali eu vou respirar, tá certo? Então, vamos lá. Então, respiro e inicio cantando, ó. Eu me deparei, respiro, com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. Respiro, que a lei de Moisés me condenava por meus erros. Respiro, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar, certo? Eu estou inspirando de uma maneira que vocês consigam ouvir daí, tá bom? Mas normalmente, né, quando nós inspiramos, esse som não é para sair no microfone, não, tá bom? Então, uma dica que eu dou a vocês, uma sugestão, né? Vou deixar assim, um conselho. Pratiquem exercícios de respiração todos os dias, tá? Para que o seu corpo ele se acostume que no momento que você for cantar, tem um modo certinho para respirar, tá? Então, quanto mais exercícios vocês forem praticando de respiração, vocês vão perceber que, né, esse movimento aqui de inspirar não vai ser tão audível assim, tá? A gente vai respirar, ó. Eu respirei e vocês não ouviram. Eu acredito que não, né? Diferente de, certo? Então, mas isso aqui é prática,
tá bom? É prática. Todos os dias ali, 5 minutinhos, praticando, vocês vão perceber uma grande melhora. Então, nessa primeira parte, nesses pontos aqui, é onde eu vou respirar. Então, quando eu bato o olho aqui, eu já sei, opa, vou respirar aqui e aqui. E percebe que como essa introdução aqui, ela é um pouco mais lenta, eu não preciso respirar com tanta força, tá? É uma inspiração bem leve, tá bom? Vamos lá. A parte B da música, o verso 1. Aquela já vai mudar um pouquinho a melodia, por isso eu coloquei parte B, porque a melodia é diferente da primeira, tá certo? E aqui eu já pontuei também onde eu vou respirar. Então, ó. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Respiro. Mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor. Aí vem o verso 2. Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Respiro. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Aí aqui vem uma transição, uma pequena ponte para ir para o refrão. Sua irresistível graça me alcançou. Aí aqui eu vou respirar e vou para o refrão. Nesse refrão, já pegando ali da ponte, eu já vou inspirar de uma maneira um pouquinho mais intensa, porque a minha voz aqui no refrão vai ganhar um volume. Vai ser diferente de eu me deparei, certo? Aqui o refrão já vai ganhar um pouco mais de voz. Então a gente vem. Quem é esse respiro que era sem pecado e não me condenou? Respiro. No lugar da morte, vida me ofertou. Respiro. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Terminei o refrão. Vocês vão perceber que realmente a respiração aqui vai ser essencial, porque uma respiração só que eu fiz, eu tenho que completar uma frase. Eu não posso no meio aqui da frase, pausar para poder respirar. Como essa parte aqui, ó. Que era sem pecado e não me condenou. Não posso fazer isso, tá? Eu tenho que fazer essa frase inteira. Então, esse movimento de inspirar, esse modo de respirar, gente, é essencial para a gente completar a frase bem, certo? Aí aqui a gente vem para a ponte, que é a parte D. Eu também aqui já pontuei onde respirar. Percebe que sempre no finalzinho de frase. Não tem uma respiração ali no meio da frase, né? Então aqui vem. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Ok, gente? Então aqui eu apenas pontuei onde nós vamos respirar, certo? Então quando você pegar uma música, for estudar uma música, a primeira coisa que você vai fazer é onde eu vou respirar nessa música? Onde eu encontro pausas? Onde eu encontro um momento certo para respirar? Quando vocês forem realizar isso, cantem devagar, porque aí você vai perceber melhor onde respirar, certo? Então, digamos aqui, eu teria que cantar um pouquinho mais devagar para perceber esse momento de respiração aqui, ó. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada.
todo vazio que havia em mim. Hoje é sua morada. Percebe? Então, cantem devagar para que vocês consigam pontuar melhor onde vocês irão respirar. Tá certo, turma? Tá certo, cantores? Tá tudo bem até aqui? Responda aí no chat. Inês, até aqui tá tranquilo. Tá tudo bem. Vamos seguindo. Bom, então pontuamos onde nós vamos respirar. Agora, nessa mesma letrinha, eu vou pontuar os modos de fonação, a intensidade que eu vou colocar a minha voz dentro dessa música. Então, vocês vão perceber que aqui eu coloquei cores, né? Aqui nessa região que vocês podem ver que eu coloquei verde, azul e uma coisinha aqui meio vermelho, tá? Então, aqui, ó, em verde é um modo mais soproso. É onde eu vou cantar com a voz mais suave, né? Então sai mais arde com a minha voz, né? Modo firme, meio forte aqui. E vermelho neutro é uma voz um pouco mais forte. Em outro momento, vocês vão perceber que eu coloquei uma cor meio laranja, tá? Que não é nem meio forte, também não é forte, mas ali meio termo, certo? Não é forte demais, é chegando lá. Porque a voz, quando nós cantamos, gente, existe essa musicalidade e ela é importante. Porque se você canta em apenas um modo de fonação, você vai cansar. Já imaginou cantar toda essa música com um modo soproso? Eu não te troco por nada, não há espaço. Sabe? Toda a voz sendo cantada dessa maneira, vocês vão cansar. Porque esse modo soproso, a gente acha que não, mas ele demanda muito ar. Porque enquanto você está cantando, o ar está sendo liberado junto, muito ar. Diferente ali do modo firme e do modo neutro, certo? Então aqui eu deixei as marcações de respiração, percebem? Deixei aqui as marcações, acrescentei, né, como eu vou cantar, qual a dinâmica que eu vou usar para cantar essa música. Percebe que aqui eu já iniciei com uma corzinha aqui em azul. É uma voz o quê? Firme, tá? Não é uma voz forte, é uma voz firme, sem esse ar na voz, certo? Mas no finalzinho da palavra eu coloquei em verde, um modo mais soproso, mais suave. Então, como é que ficaria isso aqui? Eu vou respirar. Eu me deparei. Percebe que urei. Vim com um pouquinho mais de sopro, mas o eu me de veio mais firme, ó. Eu me deparei. Percebeu como é que eu fiz? Aí respiro. Com aquele mestre escrevendo, ó, vendo. Continuo. Com o dedo no chão, vou suavizando os finais, ouvindo os fariseus a lhes falar. E, gente, aqui só uma observação. Eu acredito que vocês utilizam de uma ferramenta poderosa na mão do cantor, que é o microfone. Então, nessa primeira parte que você vai cantar, né, com o volume da voz que não é tão grande assim, tentem deixar o microfone um pouquinho mais próximo da boca. Não é junto à boca, mas próximo, tá? Porque vocês vão perceber que esse som que já naturalmente já vai sair pequeno, mas com o uso do microfone, né, vai conseguir, as pessoas vão conseguir ouvir bem a mensagem, tá certo? Não tenham medo de usar o microfone, não. A gente só afasta o microfone da boca quando for nos momentos mais intensos da voz, ali na ponte, um pouco ali no refrão, também a gente afasta um pouquinho da boca, mas não muito. Por quê?
Porque realmente vai existir uma crescente na música. E se chegar na parte mais forte, eu afastar demais o microfone, né, ali da minha boca, a minha voz vai ficar pequena. Então, assim, ela não vai crescer junto com a música. Então, assim, existe uma medida certa, né? Às vezes até calculada também, de você afastar a boca ali do microfone, né? Existe essa questão desse manuseio também que é importante para que esses modos de fonação realmente seja perceptível a quem ouve e principalmente a você que está interpretando aí a canção. Então aqui vem continuando, né? Que a lei de Moisés, suavizei no finalzinho, me condenava por meus erros, suavizei, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Vou suavizando nos finais. Aí vem a parte B. Percebe que aqui eu já não tenho mais esse modo soproso aqui, né? Aqui eu já vou ter uma voz mais firme e em alguns momentos uma voz um pouquinho mais forte, percebe? Então aqui vem, ó. Eu só tinha os meus né? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Percebe que na primeira repetição, aqui no assim, me amor, eu coloquei em vermelho para intensificar um pouquinho mais, tá? Mas quando eu volto a repetir, eu tentei deixar a voz apenas firme sem fazer novamente essa ênfase, certo? Aí vem verso 2. Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Aqui eu posso até suavizando um pouquinho mais, ó, desse segundo perdoou. Posso suavizar mais. E aqui vem uma crescente, né, para o refrão. Sua irresistível graça me alcançou. Certo? Vem com uma voz firme, mas no final eu canto um pouquinho mais intenso para ir para o refrão. Aí chega o refrão. Percebe que agora eu acrescentei a cor laranja. Por quê? Eu vou iniciar, né, forte, mas tentar suavizar um pouquinho só no final, para não ficar tão forte assim, tá? Então ficaria: quem é esse? Então eu suavizo só um pouco, em vez de fazer quem é esse? Eu faço quem é esse? Suavizo um pouco. Que era sem pecado e não me condenou. Fui suavizando. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Certo? Gente, eu aqui estou cantando num tom que é um pouco mais confortável para minha voz, tá? Mas quem tem a voz um pouquinho mais grave não vai cantar nessa região aqui não, né? Vai cantar um pouquinho, né? Alguns tons mais abaixo, né? Seria quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Então vai cantar aqui nessa região um pouco mais grave. Percebe que para mim realmente muda até o timbre da minha voz, né? Até falando muda o timbre, que fica um pouquinho mais grave para mim. Então as moças aí que tem a voz um pouquinho mais grave, vai pegar, não vai pegar no tom original, né?
Vai pegar pelo menos uns 2 tons abaixo, 3 tons abaixo. Eu acredito que vai ficar um pouquinho mais confortável, tá certo? Aqui mesmo no YouTube, vocês acredito que podem achar alguns playbacks ou apenas só o piano, né, com essa facilidade, né, de tonalidade, tá bom? Até para os rapazes, acredito que também tem até alguns playbacks, uns pianos, né, para as vozes também masculina, tá? Gente, deixa uma observação aqui também. Às vezes eu percebo que alguns de vocês ficam um pouco frustrados, né? Ah, Inês, eu queria cantar no tom da cantora, mas às vezes a gente não tem, né, aquela mesma habilidade ou aquele tempo de preparo, né, para a formação daquela voz. Então, com certeza, a Juliane já canta há algum tempo, né? Ela já tem uma certa experiência no canto, né? Então, se você está iniciando agora, não tem como você se comparar a alguém que já está há 10, 15 anos à frente, já utilizando a sua voz profissionalmente, certo? Então, vamos com calma, tenha paciência na formação da sua voz. Se você faz aulas de canto, vai chegar um momento certo que você realmente vai sentir a sua voz cantando músicas que realmente você deseja, e até na tonalidade que você deseja também. Mas a voz leva um tempo para ser formada, tá bom? Existe um processo. E nesse processo existe a paciência. Mas se você se dedica, estuda, treina todos os dias, né? Tira ali 15 minutos, 20 minutos para treinar a sua voz, treinar o seu repertório, você vai perceber, né, que você pode diminuir, né, esses anos aí, tá bom? Só requer dedicação, tempo, e eu acredito que esse método, né, de você pegar a letra da música, estudar, fazer suas anotações, isso facilita muito, em vez de pegar o playback e ficar cantando e canta mais uma vez, outra e outra, sem perceber nada, né? Eu sempre aconselho os meus alunos a fazer um mapa vocal, gravar, né, fazer um vídeo gravando a si mesmo, cantando aquela música, depois assistir o vídeo e se observe cantando. Perceba onde ainda não está legal. Coloque lá no mapa vocal. Opa, esse trecho aqui ainda não está bom. Eu preciso melhorar. Acredito que eu não respirei no momento que eu deveria respirar. Essa nota aguda aqui ainda é um desafio para mim. Percebem? Então, eu acredito que esse método aqui facilita muito essa observação de si mesmo, cantando e anotando. Vocês vão perceber um crescimento muito grande. Tá certo, gente? Então, aqui vem a parte D da música. Aqui vocês vão perceber que eu não coloquei tantas cores aqui em vermelho, né? Porque diferente do refrão, aqui nós não temos uma ênfase tão grande, né? Então aqui eu tenho: eu não te troco por nada, não há espaço para mais. Aqui um pouquinho de ênfase, mais nada. Todo vazio que havia em mim. Aqui eu começo até com uma voz, né, um pouco mais firme e forte aqui. Todo vazio que havia em mim. Mas aí eu vou suavizando no final. Hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Certo? E o último quesito aqui da nossa lista para observar essa música aqui dentro do nosso mapa é a interpretação, gente. A interpretação, ela é essencial.
Então, nessa música aqui, o que é que eu vou observar? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem dessa música? Bom, né, ao ler a letra, eu sei que ela está se tratando de um texto bíblico, né? Ali em João 8, onde nós vamos ter esse encontro aí de Jesus com a mulher adúltera, né? Acredito que vocês já ouviram esse texto, né, em alguma pregação, até mesmo na sua leitura bíblica, né? Da mulher que foi pega em adultério, colocada, né, ali no meio de todos, publicamente, e de um modo a saber qual era a resposta, né, a ação de Jesus para aquele momento. Então, aqueles homens religiosos, eles queriam apedrejar aquela mulher. E perguntam a Jesus: Jesus, e aí? O que devemos fazer? Né? E eles pegam até a lei de Moisés, né? Não, existe uma lei, né? E Jesus, ele simplesmente ele não fala nada e, né, o texto vai dizer que ele se abaixa e começa a escrever ali no chão. E, e quando ele levanta, ele diz: opa, quem não tiver pecado, por favor, atire a primeira pedra. E naquele momento, com certeza, todos foram, né, sondando o seu coração e as suas ações e perceberam que também tinham pecado e foram deixando as pedras, né, não jogaram naquela mulher e aquela mulher fica admirada e até diz: e o Senhor não vai jogar nenhuma pedra em mim também? E naquele momento ela recebe o perdão dos seus pecados, né? Então, assim, é um texto bíblico muito profundo, né? Ela poderia ter sido morta naquele momento e não foi. Então, não apenas cantem uma canção, percebam qual é a mensagem que ela traz. Se ela foi inspirada num texto bíblico, leia o texto bíblico, certo? Para quê? Porque isso vai ajudar até na emoção que você vai trazer com essa mensagem, certo? Então, naquele outro ponto que a gente vê, a melodia da música, ela também facilita muito para que possamos realmente nos entregar ali, reforçar uma emoção. Então, a melodia, vocês vão perceber que a introdução da música, né, tem um piano ali bem bonito, né? Pam, 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 parará. É bem bonito. E a voz, né, se vocês ainda não perceberam isso, né, tentem fazer essa escuta. Vai ser muito interessante. Perceba os elementos da introdução, né, os instrumentos da introdução, a maneira como a cantora introduz a música, né, essa voz soprosa, pequena, né? Vão notando isso e trazendo para o seu canto, para a sua interpretação também, certo? Então, vamos perceber com a mensagem, com o que essa letra carrega, vai influenciar diretamente na nossa voz. Deixa eu voltar aqui na primeira parte da música, que ela começa dizendo: eu me deparei com aquele mestre escrevendo. Tentem se colocar naquela cena, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Percebe? É uma visão da própria mulher. Não é interessante isso aqui? Aí ela continua: eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer,
Mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, com uma frase atira pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. E eu acho que essa frase aqui é arrebatadora, né? Sua irresistível graça me alcançou. Quando eu ouço essa frase, sua irresistível graça me alcançou, e com a melodia, né, do arranjo, parece que algo invade o coração, né, da mulher. E o nosso também, quando nós cantamos. Parece que algo está invadindo o nosso coração, nos preenchendo por inteiro, sabe? Sua irresistível graça me alcançou. Outra coisa também, gente, para observar. Nesses momentos, né, de notas mais agudas, essas ênfases de refrão, abram a boca. Se vocês respirarem de maneira correta, mas não articular bem, não abrir bem a boca, o som vai sair apertadinho. Já pensou? Sua irresistível graça me alcançou. Eu não abro a boca. Literalmente, aqui ó, já vou tensionar essa região do pescoço, porque eu não abri a boca. Percebe? Então, respira, abre bem a boca, principalmente nessas partes de refrão, certo? Abram, articule bem cada palavra. Isso aqui faz toda a diferença. Uma dica, vou deixar uma dica bem legal aqui. Quando for para esse refrão, tente apoiar a língua atrás aqui dos dentes inferiores. Quem é esse que era sem pecado e não? Tente sempre deixar a língua um pouquinho mais baixa. Isso ajuda a chegar um pouquinho nessas notas mais agudas e abram bem a boca. Isso vai facilitar muito, mas muito mesmo, turma. Eu quero deixar aqui disponível, né, para vocês, que as inscrições estão abertas para nossa comunidade Você Pode Cantar. Então, além, né, desse canal aqui do YouTube, nós também temos um perfil lá no nosso Instagram. E nós estamos sempre colocando algumas dicas. Aqui no YouTube, estamos voltando, retomando aqui com essas aulas. Mas também nós temos uma comunidade. Então, onde eu vou deixando ali disponível alguns materiais, sim, gravados. Temos outros encontros, né, de aula. Né? Nós utilizamos ali o Google Meet. Então, a turma vem e a gente compartilha, né, ali alguns assuntos, aborda alguns assuntos, e cada aluno ele pode me enviar vídeos cantando, e ali, né, de uma maneira individual, ele recebe, né, uma orientação minha. Eu assisto aquele vídeo e eu vou passando alguns exercícios para que a gente vá ajustando a voz ali de cada aluno de maneira individual. Então, se você deseja fazer parte dessa comunidade, eu vou deixar, né, logo após aqui, vai estar na descrição desse vídeo, né, o link para que você tenha todas as informações da comunidade e venha participar com a gente. Tá certo, turma? Gente, ficamos por aqui e acredito que todas as segundas-feiras, né, nós vamos estar aqui trazendo sempre uma música, e é claro que os alunos vão poder aí, né, dar suas sugestões de músicas. Não, Inês, traz essa música aqui, né, o mapa dela, para que a gente possa estudar. E aos alunos, esse mapa vocal que eu apresentei vai estar disponível para vocês, tá bom? Para que vocês possam estudar. Então, vai assistir a aula junto com o seu mapa vocal.